Então, se você ficou comigo até agora, a partir de agora é que eu vou fazer para vocês um apanhado geral, um paralelo entre pré e pós, para você ter uma visão mais ampla sobre esse assunto também. Geralmente, quando nós chegamos a essa discussão de pré e pós, nós sempre temos pessoas que às vezes não têm uma visão ampliada de todo o cenário que eu estou descrevendo para vocês nesta aula e acham que são apenas duas linhas, pré e pós. Entenderam? De uma forma simplificada. Mas a verdade é que não é tão simples como parece. Quando você olha para a linha pós, que é a primeira que eu vou descrever, não porque eu sou pós-tribulacionista, mas porque eu quero demonstrar para vocês que existem pelo menos 5 linhas diferentes de pós. A visão pós-tribulacionista, ela é uma vertente, ou seja, uma conclusão final de diferentes visões. Ou seja, existiam diferentes interpretações, mas todos entendiam a mesma coisa, que no final a igreja passaria pela tribulação e Jesus viria só depois da tribulação. As pessoas podiam discordar no que diz respeito a como elas chegaram nessa interpretação, mas o final era o mesmo. A igreja sempre, desde Jesus até por volta do século XIX, sempre creu que a igreja passaria pela tribulação e que só então Jesus voltaria e na sua vinda visível, os mortos ressuscitariam e os vivos seriam arrebatados. Volto a dizer, existem diferentes linhas de interpretação, mas todas elas eram pós. Acompanha comigo para mim mostrar para vocês. Eu coloquei aqui o pós-tribulacionismo. Então, nós temos diferentes linhas sobre o milênio. São 3, né? Nós temos os amilenistas, que eu coloquei aqui, ó, uma das setas principais. Vocês têm os pré-milenistas e os pós-milenistas, como eu já expliquei nos slides anteriores para vocês. O que eram os amilenistas? Aqueles que espiritualizam o milênio. Então, dentro do amilenismo, você tem 2 escolas de pensamento, que são os preteristas e os idealistas. Aí, lógico, a gente tem depois várias ramificações que eu não tenho como falar de todas, né? Mas eu coloquei algumas aqui em cinza para falar para vocês, talvez as mais relevantes, tá? Coloquei até uma legenda aqui para você entender, tá? Pré e pós, que é o paralelo que eu vou fazer aqui para vocês, pré e pós, a interpretação sobre o milênio. Então, tem os amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, escolas de pensamento. Então, dentro do amilenismo, você tem os idealistas e os preteristas. Preteristas são aqueles que creem que as profecias se cumpriram no passado. Idealistas são aqueles que alegorizam ou espiritualizam as profecias. E eu coloquei aqui o sistema de interpretação também, que cada um usa, o sistema hermenêutico de interpretação que cada um foi desenvolvendo e criando para interpretar assuntos importantes como soteriologia e escatologia, que essas duas coisas, diferente do que muitos pastores pensam, andam juntas. Soteriologia e escatologia andam juntas. Então, olha que interessante. No amilenismo, você tem os preteristas. Dentro dos preteristas, você tem 2 ramificações, os preteristas completos e os parciais. O preterista completo eu não coloquei aqui, porque o preterista completo, ele crê que as profecias já se cumpriram até o ano 70. Inclusive a vinda de Jesus, inclusive o arrebatamento, inclusive a ressurreição dos mortos. O preterista completo, ele nem entra nesse nosso slide, porque ele não pode ser chamado de pré ou de pós, porque ele crê que já aconteceu isso. Então, o preterista completo, para mim, eu sempre digo para todo mundo, você deve tomar muito cuidado, porque eles negam a vinda literal de Jesus, eles negam a ressurreição dos mortos, eles negam o arrebatamento da igreja, e eles ainda se escondem e se disfarçam atrás de uma pregação de a verdadeira manifestação da graça de Deus, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escatologia consumada, aqueles que creem que tudo já se consumou. Tenham muito cuidado com isso, tá? Então, o preterismo completo, para mim, ele é uma heresia que corre o risco de causar perdição. Porém, nós temos os preteristas parciais, que está aqui também.
O que é o preterista parcial? Ele crê que muitas profecias já se cumpriram até o ano 70, mas os preteristas parciais ainda aguardam a vinda de Cristo. Eles entendem que Jesus ainda vai voltar literalmente e na vinda visível de Jesus vai haver a ressurreição e o arrebatamento. O que são esses preteristas parciais? Eles são pós-tribulacionistas. Você percebeu que o preterista parcial, ele é pós-tribulacionista porque ele crê que Jesus vem após a grande tribulação em uma vinda visível, literal, para ressuscitar os mortos e arrebatar os santos? Ainda dentro do amilenismo, você tem os idealistas. Dentro do idealismo, amilenismo, idealismo, você tem os aliancistas. Aliancista, lembra que é um sistema hermenêutico de interpretação, tá? Como eu já disse nos slides anteriores, tá? Que surge ali por volta da pós-reforma, você vai começar a ter agora o surgimento e a estruturação deste método de ensino que é o aliancismo, ou como muitos chamam de teologia do pacto. Uma forma de interpretar as profecias, tanto no que diz respeito à soteriologia como à escatologia. E você vai ver que os aliancistas, eles também são o quê? Pós-tribulacionistas. Olha que interessante. Dentro do amilenismo, que é essa visão mais idealista, que alegoriza, que espiritualiza as profecias, você tem também uma vertente, ou seja, uma ramificação, que é o milênio inaugural. O que é o milênio inaugural? É o mesmo que uma visão amilenista, só é uma ramificação. Mudou o nome, mas é a mesma visão, o amilenismo. Agora, todas essas visões, quer seja o preterista parcial, quer seja o aliancista, quer seja o cara que crê num milênio inaugural, todos estes são vertentes do amilenismo que tem uma visão pós-tribulacionista. Se você perguntar, Tiago, e você? Você disse que você é pós. Sim, eu sou pós-tribulacionista. Você é amilenista? Não, eu não sou amilenista, não sou preterista, não sou idealista, não sou aliancista, não creio no milênio inaugural. Pelo contrário, eu acredito que essas visões elas têm vários equívocos. Até porque eu mostrei para vocês que essa visão mais alegórica, onde você espiritualiza as coisas, elas não era uma visão ensinada pelos apóstolos ou pela igreja primitiva, mas ela vai começar a se difundir a partir do momento em que surge a escola de Alexandria, com uma visão mais grega, mais filosófica, que espiritualiza mais, que alegoriza. Então, essa visão, para mim, ela não é uma visão ensinada lá no princípio, quando a Bíblia foi escrita. Ela é uma interpretação que começa a surgir depois, no decorrer da história, no período da patrística. Daí nós temos o pós-milenismo. Eu vou pular aqui e vou deixar por último o pré-milenismo. O pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Pós-milenismo, como eu mostrei no slide anterior, ela é uma visão que ela vai surgir como se fosse uma filha do amilenismo, porque vocês veem que elas têm muitas similaridades, só que é uma visão que ela surge pós-reforma, onde os mesmos teólogos que eles vão romper com a Igreja Católica agora na Reforma Protestante, eles saem de dentro da Igreja Católica e eles carregam consigo essa visão mais idealista, mais alegórica. Só que eles agora estão, de uma forma mais positiva, pensando que eles vão reformar, que agora a palavra vai ser restaurada e que a igreja agora vai chegar até os confins da terra com o evangelho de uma forma triunfante. Então, o amilenismo, que era uma visão idealista, alegórica, ele vai mudar a roupagem e vai se tornar o pós-milenismo, que ainda tem como cerne uma visão mais alegórica das coisas. Então, o pós-milenismo é como se fosse uma cria do amilenismo. Por isso que muitas vezes é difícil de você distinguir entre um e outro. Entenderam? Só que dentro do pós-milenismo você tem também uma visão mais histórica, porque paralelo a esse movimento, começou a surgir agora uma visão histórica, como eu mostrei no slide anterior. Então você tem o pós-milenismo e tem os históricos. Ambos são pós-tribulacionistas. Percebeu? Preteristas parciais são pós. Os amilenistas, aliancistas, são pós.
Quem crê no milênio inaugural é pós. Os pós-milenistas históricos eram pós-tribulacionistas. E agora a gente vai chegar no pré-milenista, que era quem? Aqueles que criam no milênio literal. E dentro do pré-milenismo, nós também temos ramificações. Dentro do pré-milenismo, você tem os históricos. Você tem muitas igrejas hoje que são históricas. Inclusive, você vai escutar algumas igrejas hoje que ainda continuam ensinando a visão que a igreja teve lá na Reforma protestante, dizendo que a igreja católica é a grande prostituta e que o Papa é o anticristo. Da onde que surgiu essa visão? Lá, na visão da Reforma, ou seja, os primeiros reformadores, no cenário histórico que eles estavam vivendo, eles interpretaram conforme os seus dias e surgiu essa visão mais historicista. Ainda hoje tem igrejas com essa visão historicista. Só que, em paralelo, você vai ver que esses historicistas pré-milenistas eram o quê? Pós-tribulacionistas. Então você percebeu que o pós-tribulacionismo, ele não é uma única visão, ou seja, são diferentes visões que chegam à mesma conclusão, indiferente do que eu penso, né? Indiferente do que eu penso, uma coisa é certa: Jesus volta depois da grande tribulação. Por isso, após a tribulação. Só que dentro dessa linha pré-milenista também surge o quê? Os futuristas, que são os primeiros que eu abordei no slide anterior, que era no tempo de Jesus, o tempo dos apóstolos. Eles eram futuristas, pré-milenistas, pós-tribulacionistas. Então, dentro do futurismo, nós temos aqui 3 classes que merecem um bom destaque. A primeira classe, os históricos. Por quê? Porque quem eram os históricos? É chamado assim de histórico ou de clássico, mas esses títulos são apenas para resumir um conjunto de ideias, tá? Quando a gente cita um título, a gente está resumindo um conjunto de ideias. Então, nós temos os históricos. Eles eram futuristas, pré-milenistas, pós-tribulacionistas nos dias de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva. E nós temos também aqui um segundo grupo, que é os messiânicos ou nazarenos. Quem são estes? Geralmente são chamados de messiânicos ou nazarenos aqueles que eram judeus e que se converteram a Cristo. E quando eles se convertem, eles começam a ler os textos da lei, dos salmos e dos profetas e comparar com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, eles logo de cara percebem que a Bíblia está anunciando uma segunda vinda do Messias, do Mashiach, né? E essa segunda vinda é após a tribulação e para introduzir o seu povo em um milênio onde Cristo, descendente de Davi, vai estar reinando sobre a terra no reino milenar. Então você vai ver que geralmente quando alguém se converte, um judeu se converte, de cara eles também percebem que a vinda de Cristo estava profetizada para o futuro, onde ele vai estabelecer um milênio literal, então é uma visão pré-milenista, e que a vinda dele só se dará depois da grande tribulação, por isso pós-tribulacionista. Olha só como o judeu messiânico, ele também compreende as escrituras dessa forma. Então nós temos os históricos, os messiânicos. Para mim, o histórico e o messiânico é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Só que eu fiz questão de separar aqui apenas para você entender que quando um gentil se converte a Cristo e ele compreende com clareza as escrituras, ele se torna um pré-milenista, pós-tribulacionista, futurista e histórico. Quando um judeu se converte a Cristo, é a mesma coisa, só mudou o termo. Ele vai ser um pré-milenista, futurista, pós-tribulacionista, só que em vez de se chamar de histórico, ele se chama de messiânico. Mas essas duas visões, messiânica e histórica, é praticamente a mesma. Está falando do judeu e do gentil que se converte a Cristo e que usam termos diferentes. E dentro dessa visão, nós temos a mais recente, que é o dispensacionalismo. Então, que eles são pré-milenistas, futuristas, dispensacionalistas. Só que aqui você tem que ter um cuidado, porque nem todos vêm da linha pós. Nós temos uma linha que é pré,
dentro do dispensacionalismo. E por isso que eu fiz essas setas para você não se perder. Preste atenção. Por volta do ano 1830, como eu já mostrei para vocês na história do slide anterior, você vai ver que começa a surgir a visão dispensacionalista por meio de John Nelson Darby, Scofield, Schaeffer, e ali ela começa a se propagar, o Seminário de Dallas e tudo mais. A primeira versão do dispensacionalismo foi chamada de dispensacionalismo clássico. Essa primeira visão fazia separação entre igreja e Israel, uma dicotomia de povos. Essa primeira visão, ela separava o arrebatamento da igreja da vinda visível de Cristo. Então, essa visão clássica ficou conhecida como pré-tribulacionismo, e que depois, quando surge a igreja pentecostal, eles abraçam essa teologia como sendo a única e verdadeira e vão difundir, e sempre foi ensinado assim nas igrejas até hoje. Porém, o que muitos não sabem é que o dispensacionalismo ele não surgiu no meio das igrejas pentecostais, pelo contrário, o seu autor ou o seu cofundador, primeiro fundador ali, ele, pelo contrário, ele negava o falar em línguas, ele negava interpretação de línguas, dom de profecias, dom de cura. Pelo contrário, ao ver alguém profetizando, ele atribuiu essas coisas a demônios. Ele era calvinista, e aqui eu não estou falando mal de ninguém, eu estou só contando a história para você entender. Só que quando vem para as igrejas pentecostais, que justamente, vamos dizer assim, ó, dentro das suas crenças se assemelhavam mais a Margaret MacDonald, que cria em línguas, interpretação, profecias, eles, basicamente, os pentecostais aderiram a algo, um ensino de alguém que cria justamente no oposto. E eles ensinam isso, e essa torna-se a verdade a ser ensinada dentro das igrejas pentecostais. Então, os próprios dispensacionalistas, com o decorrer do tempo, eles vão passar por uma revisão e vai surgir a segunda linha dispensacionalista, a versão 2.0, que é uma visão reformada ou revisada. O que é a visão revisada do dispensacionalismo? É pós-tribulacionista. Não fazem mais dicotomia de povos, separando igreja de Israel, porque para Deus existe um único povo. Tá? O verdadeiro Israel de Deus é formado por judeus e gentios que se convertem a Cristo. Deus não tem dois povos. Esse é o verdadeiro mistério de Cristo anunciado em Gálatas, em Efésios, em Romanos. Você vai ver que é só você estudar a Bíblia e você vai começar a perceber essas coisas. Posteriormente, você vai ver que o dispensacionalismo continuou a ser estudado e você vai ver agora o surgimento de uma versão 3.0, que é o dispensacionalismo progressivo. Você vai perceber que o revisado e o progressivo são pós-tribulacionistas. Apenas a primeira versão, aquela que tinha algumas falhas, alguns erros, ela é pré-tribulacionista. Então, o que eu quis mostrar para vocês com toda essa aula falando do arrebatamento? Eu quis mostrar para vocês que, em primeiro lugar, todos os textos que falam sobre a vinda de Cristo, a reunião dos eleitos, sobre as nuvens, ao som de trombetas, todos os textos eles vão apontar para uma única e indivisível vinda, que ela acontece após a tribulação daqueles dias, após a manifestação do anticristo, aonde os mortos ressuscitam, depois os que estiverem vivos são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E dentro de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, nós vamos ver que a visão apresentada pelas Escrituras, pelos textos bíblicos, é uma visão pós-tribulacionista. Só que quando a gente fala de uma visão pós, nós precisamos lembrar que existem diferentes escolas de pensamento, diferentes sistemas hermenêuticos de interpretação que são aplicados. Todos eles chegam à mesma conclusão, é após a tribulação. Então, vocês percebem que existem diferentes interpretações? Todas elas, exceto uma, chegaram à mesma conclusão, que a vinda de Cristo é após. Indiferente se você é um amilenista, aliancista, um amilenista preterista,
parcial, né? Se você é um pós-milenista histórico, se você é um pré-milenista histórico, um pré-milenista futurista messiânico, se você é um pré-milenista histórico, um pré-milenista dispensacionalista que passou por uma revisão, então você tem o revisado e o progressivo que também são pós, todos chegaram à mesma conclusão, que a vinda de Cristo é após a grande tribulação. Dentre todas as linhas, você vai ver que existe uma única linha que ainda continua crendo em um arrebatamento pré. Além dessa linha ser mais recente, e aqui eu não estou usando um argumento do período histórico para desmerecer essa linha de maneira nenhuma, eu só estou falando um dado que é verídico, ela é uma linha mais recente. Embora muitas coisas que a gente crê hoje, elas foram sendo sistematizadas no decorrer da história, não estou desmerecendo por isso. Na verdade, eu não sou pré, eu já fui pré, mas eu deixei de ser pré justamente pelo fato de que quando eu comecei a ler a Bíblia e os textos bíblicos, eu percebi algumas coisas. Primeira delas, não existe texto falando de arrebatamento secreto, não existe texto que exclua a igreja do período da grande tribulação, não existe texto falando de uma vinda dividida em fases, em eventos. Pelo contrário, todos os textos apontam para o final. O que a gente percebe é que existe um sistema de interpretação baseado na lógica, em alguns argumentos, em uma teoria que afirma que a igreja não passará. Mas os próprios textos, a própria Bíblia, ela cala nesse assunto. Os textos são muito claros a favor da linha pós, mostrando uma vinda pós. Então, se eu tivesse que terminar essa aula fazendo um comparativo entre a linha pré e a linha pós, eu diria para vocês que a linha pré e a linha pós, as duas têm pontos positivos e negativos. Vou dar um exemplo para vocês. A linha pré, você tem um ponto que eu acho positivo. Existe uma única linha de interpretação que é a pré. Existe uma só, você não se confunde. São os dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Pronto. É simples de entender a linha deles. Qual é o ponto negativo da linha pré? Primeiro, não existe base bíblica. E acho que esse é o principal de todos os pontos. Não existe base bíblica. O que você tem são teorias de homens baseados, construindo toda uma argumentação em cima de uma lógica. Você tira a lógica, os textos não se sustentam. Então você tem toda uma teoria humana que usa a lógica como uma estrutura e vai encaixando passagenzinhas bíblicas para dizer que era aquele evento. Então, ponto positivo que eu vejo no pré-tribulacionismo é que só existe uma linha, ninguém se confunde. Ponto negativo é que eu entendo que se você pegasse só uma Bíblia e desse para alguém e ela nunca tivesse ouvido ninguém falar, ela pegasse a Bíblia e fosse ler, ela nunca ia chegar a uma visão pré-tribulacionista. Ela sempre vai chegar ao mesmo que nós estamos pregando aqui. Por quê? Porque não existe textos. O que existe é a Bíblia falando de uma vinda, uma ressurreição, um arrebatamento. Só existe uma vinda sendo descrita. Tá? Então, quando a gente fala da linha pré, ela tem o seu ponto positivo, mas tem muito mais negativo. Quando a gente fala da linha pós, ela também tem pontos positivos e negativos. Qual que é o ponto negativo da linha pós-tribulacionista? Que existem várias linhas de interpretação. Então, quando alguém ouve a pessoa dizer, você é pós, ela já coloca tudo dentro do mesmo grupo e diz, não, eu não quero saber disso. Por quê? Porque ela talvez ouviu um pregador que vem de uma linha onde tem muita coisa errada. Né? Ele chegou à visão correta, é pós. Quando você olha para o conjunto de ideias que o conduziram até ali, a pessoa olha, diz, não, mas eu não creio nessas coisas. Pelo fato de existir diferentes visões que conduzem ao mesmo final, que é a linha pós, isso dificulta a compreensão de muitas pessoas. Esse é um ponto negativo da linha pós. Mas, em contrapartida, o ponto positivo da linha pós é, em primeiro lugar, ele é pautado em textos bíblicos claros nas Escrituras.
Você não precisa de o livro de alguém explicando o que cada texto quer dizer. Você não precisa conhecer toda uma estrutura lógica para entender. Basta você pegar, ler a Bíblia e você vai ver Jesus dizendo: após a tribulação daqueles dias, vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Basta você pegar textos como 2 Tessalonicenses e Paulo vai dizer que a vinda do Senhor e o nosso reencontro com Ele não acontece sem que antes seja manifesto o homem do pecado, filho da perdição, ao qual o Senhor, sim, na sua vinda vai destruir pela manifestação da sua parousia, a sua vinda. É só você pegar 1 Tessalonicenses e Paulo diz: a vinda do Senhor, ele diz, nós, os que ficarmos, os que formos deixados até a parousia, até a vinda de Cristo, não vamos preceder os que dormem, porque os que dormem em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos, os que fomos deixados, os que permanecerem vivos até a vinda, até a parousia, seremos arrebatados. Textos como a grande multidão de Apocalipse, quem são estes e de onde vieram? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e eles não aceitaram a marca da besta. Esses é que estão diante do Senhor. Textos como Apocalipse 20, você vê de novo essa grande multidão, e ali está sendo dito que eles estão participando da primeira ressurreição. Não houve ressurreição para os santos antes disso. Apenas Cristo havia ressuscitado. Então você vê ali sendo dito em Apocalipse 20, a primeira ressurreição, ressuscitaram aqueles que não adoraram a marca da besta, a sua imagem e nem a besta. Eles passaram pela grande tribulação. O próprio Mateus 24, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então você pode pegar todos os textos bíblicos e você não precisa fazer força. Você vai ver trombeta em Mateus 24, você vai ver trombeta em 1 Tessalonicenses 4, você vai ver ali a trombeta de Deus, você vai ver trombeta em 1 Coríntios 15, a última trombeta, você vai ver trombeta em Apocalipse 11, a sétima trombeta, onde os mortos estão ressuscitando, chegou o tempo de julgar os mortos e de dar galardões. Você vai perceber que a linha pós, ela chega a essa conclusão lendo os diversos textos. Então, a linha pós tem um ponto negativo? Sim, existem diferentes linhas de interpretação, o que confundem muitas vezes as pessoas que não conhecem. Mas o ponto positivo é que ela é baseada apenas na Bíblia. Você não precisa de uma teoria humana, de uma lógica, de um livro de um terceiro. Você só precisa da Bíblia e você vai chegar a essa conclusão. Então, se você me perguntar, Thiago, você é pré ou pós? Eu posso dizer para vocês, eu como um crente sincero, mas sem uma compreensão, eu já fui pré. Assim como eu sei que tem muitos irmãos que são sinceros em Deus, são homens de Deus valorosos, que são usados por Deus nas mais diversas áreas, mas que ainda são pré, assim como eu já fui. Mas eu entendo que Deus tem despertado hoje muitas pessoas, inclusive no meio pentecostal. Eu já vejo muitos pastores que estão percebendo as Escrituras, estão começando a enxergar e estão se tornando pós. Não porque alguém pregou, não porque eles estão se desviando da sua compreensão, mas porque eles estão lendo a Bíblia, estão a cada dia se aprofundando mais na palavra de Deus, e Deus, o Espírito Santo, tem despertado essas pessoas. Então, eu creio que a tendência daqui para frente é cada dia mais as pessoas despertarem para as verdades bíblicas, que elas estão sendo restauradas nesses últimos dias. A cada dia as pessoas vão despertar mais. Se você pedir para mim, Thiago, o que você é? Nessa linha que eu mostrei para vocês de pré e pós, eu vou dizer para vocês, aqui está a minha interpretação. Eu sou futurista, tá? Eu entendo que o método de interpretação a ser usado é o método literal, mas lógico, a Bíblia tem abertura para o método alegórico também, então eu faço uso dos dois métodos, sendo que a minha ênfase é literal e quando o contexto exige uma interpretação alegórica, então eu uso um método alegórico, mas a minha interpretação ela é literal. Eu sou futurista, eu creio que as profecias apontam para um futuro. Eu sou pré-milenista, porque eu entendo que as profecias estão apontando para um milênio onde Cristo vai estar reinando sobre essa terra. Eu sou pós-tribulacionista, assim como a igreja primitiva, assim como um judeu messiânico que se converte. Eu sou pós-tribulacionista, porque eu creio que a igreja vai passar pela tribulação
As passagens que nós lemos hoje, elas nos deixam isso muito claro. E eu sou considerado, como alguns vão catalogar, né? Vão identificar, vão botar uma tarja. Eu sou um pré-milenista, pós-tribulacionista histórico ou clássico. Por quê? Como a gente viu lá nos slides anteriores, ele se encaixa mais na visão da igreja histórica, a igreja primitiva, antes mesmo da patrística, no período dos apóstolos, período apostólico. E vale ressaltar que essa visão aqui ela é muito semelhante à visão messiânica, que recebe um título diferente, porque geralmente quando um judeu se converte, ele é chamado de judeu messiânico ou nazareno, mas existe muita semelhança, muita similaridade entre essa visão e a visão histórico-clássica, né? Basicamente, essa é a interpretação que eu queria apresentar para vocês. Eu creio de uma forma mais literal, entendo que a Bíblia também tem passagens alegóricas. Dentro de todas as visões, eu creio nessa primeira que surgiu, que foi o futurismo, pré-milenista, histórico ou clássico, que é uma visão pós-tribulacionista. Então, quando você olha para uma linha do tempo, eu sou um futurista, porque eu creio que as profecias estão apontando para o futuro. Sou pré-milenista, porque eu creio que a gente vive antes do milênio começar. Quando Cristo vier, ele estabelecerá o 7º milênio, onde ele reinará sobre a terra e junto com ele a igreja, os que vencerem. E eu sou pós-tribulacionista porque eu creio que a igreja passará sim pela grande tribulação e só no final, na vinda de Cristo, na parousia, é que acontecerá a ressurreição e o arrebatamento, onde nós teremos nossos corpos glorificados e vamos reinar com Cristo por 1000 anos aqui nesta terra. Então, se você entendeu, basicamente agora você também conhece qual é a minha compreensão acerca desse assunto que ele é também importante dentro da escatologia, o arrebatamento. Ele é um dos eventos que a gente está tratando. Então, quando a gente chega neste mapa, que é o mapa base desse módulo que a gente está aprendendo aqui no curso Escatologia Revelada, você vai ver que a gente já tratou aqui sobre a primeira vinda de Cristo, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falamos do segundo evento, que é quando Cristo foi morto, quando ele ressuscitou, quando ele ascendeu ao céu. Falamos sobre a destruição do templo no ano 70, falamos do tempo dos gentios, falamos sobre o princípio das dores, falamos sobre a ascensão do anticristo, quando ele fará aliança com muitos, falamos da última semana de Daniel, falamos da metade da semana, que é onde ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e vai começar a perseguir os santos. Então, a gente falou aqui da manifestação do anticristo, da grande tribulação. Falamos sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda, a parousia, a manifestação visível, quando ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Falamos sobre a ressurreição dos mortos, com uma ênfase na primeira ressurreição. E hoje, nós estamos tratando do momento do arrebatamento, que acontecerá após a grande tribulação, após a ressurreição, porque os mortos ressuscitam e então os vivos são arrebatados na vinda visível de Cristo, na parousia do Senhor. A partir de agora, para você que faz parte lá do nosso curso Escatologia Revelada, nós vamos começar a estudar os demais eventos que estão nessa lista. Vamos falar de 1260, 1290, 1335, dias que estão lá em Daniel 12. Vamos falar da Batalha do Armagedon, do Tribunal de Cristo, do Milênio, do Juízo do Trono Branco, Gog e Magog, quando Satanás foi preso, solto e depois lançado no Lago de Fogo. E vamos falar também de eternidade. Tem muita coisa ainda para você que estuda junto comigo aqui no curso Escatologia Revelada. Como eu disse, esta aula ela vai estar também no canal Graça e Conhecimento. E você que deseja ter acesso a todas essas aulas, vem estudar com a gente. Além de você estar abençoando a minha vida e o meu ministério para que eu possa me dedicar e estar cada dia compartilhando a palavra, você vai abençoar a minha vida, o meu ministério, vai fazer um ótimo investimento na sua vida e no seu ministério também, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo um link para quem ainda não é inscrito no curso para vir estudar com a gente. Todo mês a gente estuda um módulo novo, ou pelo menos a gente está estudando sempre aulas novas todos os meses, de uma maneira bem organizada ali no curso Escatologia Revelada. Para saber mais, tem um link aqui embaixo, tá bom? E
Desde já, quero agradecer você que ficou comigo até o final. Um abração e até a próxima aula.